toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Então vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás sentindo toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Amém, gente? Evangelho de João, capítulo 13. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós,
pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu quero ler a partir agora do versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Deixe sua Bíblia aberta nesse texto e ore comigo um pouco. Feche os seus olhos para um tempo de oração. E você poderia orar pedindo a Deus de forma bem objetiva que falasse ao seu coração esta noite. Fale com Deus. Deus, fala ao meu coração. Nós cremos que Deus se faz presente e se manifesta em nosso meio. E quando Deus está presente, Ele fala, Ele se comunica. Peça a Deus para que nós tenhamos ouvidos para ouvi-lo, um coração sensível. Deus querido, em primeiro lugar, Senhor, queremos mais uma vez confessar publicamente que nós somos tão pecadores e carentes da graça e da glória do Senhor. Por isso, perdoa os nossos pecados. Sonda os nossos corações. Purifica a nossa mente. Purifica as nossas intenções, os nossos sonhos, os nossos apetites, os nossos desejos, os nossos anseios. Ó Deus, que tudo passe pelo crivo da Tua santa palavra. E que o Senhor purifique isso, permanecendo apenas aquilo que glorifica, que honra o Teu santo nome. Desempeça, Senhor Deus, agora o caminho do Teu Espírito Santo até o nosso coração. Se porventura existe alguma barreira, tira, Senhor. E que haja nesse lugar ambiência plena e total para o agir do Teu Espírito Santo. Traga o nosso pensamento cativo, nos ajude a não desviar a nossa mente, mas mantê-la junto ao Senhor. Afasta desse lugar toda e qualquer estratégia maligna. Repreenda, Senhor Deus, toda e qualquer astúcia do maligno. Abra os nossos olhos, a nossa mente. E enche o nosso coração da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado nesses últimos domingos sobre o tema cooperadores de Deus. E eu tenho procurado reforçar essas mensagens com mensagens no nosso boletim. Por isso você viu mais uma vez no boletim da igreja a mensagem com o tema Que privilégio! Somos cooperadores de Deus. Queria que você falasse isso comigo. Que privilégio! Somos cooperadores de Deus. Vamos falar agora, mas falar mesmo, com o coração? Que privilégio! Somos cooperadores de Deus.
Tem gente que não falou, tem gente que falou olhando para o lado. Você já parou para pensar no que significa isso que você acabou de falar? Domingo passado eu senti de forma muito especial a presença de Deus no nosso meio. Amém? Sempre acontece isso, mas domingo passado foi gostoso perceber o mover de Deus nos levando à compreensão dessa verdade. Eu espero que Deus esteja movendo seu coração nesse sentido. Porque, de fato, meu querido irmão, quando nós lemos a palavra de Deus e levamos a vida com Deus a sério, e eu sei que você leva a vida com Deus a sério, esse tema é muito importante para nós. Ele é fundamental. A minha consciência de que eu sou cooperador de Deus. Esse é um resultado, eu diria, um resultado natural. Se você tem comunhão com Deus, se você tem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, esta é uma consciência, uma compreensão natural. Agora, é verdade que nem sempre a nossa vida se move a partir dessa realidade. Porque às vezes eu entendo, eu compreendo, mas eu não consegui transformar isso em prática. E a nossa oração é essa. Que isso não seja apenas uma frase bonita de impacto. Deus está cumprindo os seus propósitos no mundo e eu quero fazer parte disso. É uma frase bonita de impacto, mas isso precisa ser algo que de fato mude a sua vida, mude a minha vida, mude a minha agenda, mude os meus planos, mude os meus sonhos. Eu fiquei feliz quando eu ouvi esta semana alguém me dizer: pastor, já mudei minha oração. E eu acordo todas as manhãs e estou orando: Deus, o que o Senhor vai fazer no mundo? Eu quero participar. Eu falei: ô minha irmã, que benção. E eu estou começando a compreender isso. E eu tenho me esforçado nesses domingos para caminhar com você dentro desse tema. E há tantas coisas que nós poderíamos falar, coisas muito práticas sobre este assunto. E à medida que nós formos falando, e vamos continuar falando mais um pouco, eu quero destacar algumas coisas práticas. Por exemplo, estar aqui hoje à noite tem um outro sentido se você já se percebe como cooperador de Deus. Talvez você venha aqui todos os domingos, já é membro da igreja há algum tempo, frequenta a igreja. E eu quero alertar você para o perigo de que isso se torne rotina. Eu quero alertar você para esse perigo. De que você se torne, me perdoe as palavras, se machuca, se ofende, mas de se tornar aquele crente chato. Não, pastor, eu não sabia que existia crente chato. Existe. Então eu vou te falar. Como existe gente chata para todo lado. E às vezes a gente mesmo se coloca assim, meio chato, enjoado. Sabe o que é um cara chato, enjoado? Que fica procurando problema onde não tem. Fica aumentando os problemas. Então, pastor, olha, que benção o culto, mas você podia falar para os diáconos, desligar aquele ventilador. Pastor, maravilha, amém, mas que bancos duros, hein? E por aí afora. Você toma cuidado, porque a vida cristã, ela é um estilo de vida dos mais radicais que existe, emocionantes que existe. Não tem nada que se compare. Mas também ela pode ser uma coisa muito chata e entediante,
se você sair da comunhão viva com Deus para uma vida religiosa. E é aí que muitos de nós temos desistido e desanimado. E eu tenho orado para que o Espírito de Deus nos traga essa consciência cada vez maior. E eu tenho escolhido alguns personagens bíblicos para nos ajudar a crescer nesse conhecimento. Hoje nós não vamos falar de um personagem bíblico. Falamos de Abraão, falamos de Jacó, de José, no último domingo Moisés. Domingo que vem nós vamos falar de outro personagem, mas hoje nós vamos falar não só de um personagem, mas nós vamos falar de vários personagens. E o tema da minha reflexão com você é sobre a festa dos cooperadores de Deus. A festa dos cooperadores de Deus. Os cooperadores de Deus são aqueles que já têm essa consciência de que não são mais criaturas de Deus, mas foram transformados em cooperadores de Deus, e a Bíblia diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Cooperadores de Deus. Filhos de Deus são cooperadores de Deus. Os cooperadores de Deus têm uma festa. Essa festa é a festa da Santa Ceia. O texto que nós lemos é um dos textos onde nós aprendemos acerca dessa festa dos cooperadores de Deus. Você vai encontrar textos semelhantes a este nos evangelhos, e vai encontrar também Paulo ministrando a igreja em Corinto, mas eu quero tomar como referência esse texto. A festa dos cooperadores de Deus. Hoje é dia de festa para nós. Essa mesa é uma mesa que é simbólica. Os elementos que estão sobre essa mesa, que nós chamamos mesa da ceia, são simbólicos, e essa simbologia faz parte da festa. E daqui a pouco nós vamos falar rapidamente sobre a simbologia dessa festa, mas nós viemos aqui hoje à noite para uma festa. A celebração da ceia do Senhor é uma festa. Festa dos cooperadores de Deus. Os cooperadores de Deus se reúnem para celebrar. Amém? Nós não viemos aqui para chorar a morte de Jesus. Jesus não precisa que ninguém chore a sua morte, porque Ele ressuscitou e Ele está à direita de Deus como vencedor. Então nós nos reunimos aqui para lamentar e para ficar imaginando o sofrimento de Jesus na cruz e ficarmos chorando e ficarmos apenas emocionados. Não. Isso apenas é parte do processo. O nosso foco está na ressurreição e na vitória final de Jesus. Portanto, nós nos reunimos aqui para celebrar. O nosso coração está cheio de júbilo, porque o nosso Senhor venceu. Então, a festa dos cooperadores de Deus, em primeiro lugar, é uma festa de celebração de vitória e não de derrota. Eu sei que você, quando olha para a sua vida, e assim comigo também, você percebe que tem coisas que você precisa ainda alcançar. Tem coisas que você sente que você precisa melhorar, algumas áreas na sua vida. Talvez você esteja sentindo a direção do Espírito Santo nesses últimos encontros, no sentido de se tornar um cooperador de Deus, mas você pensa: pastor, eu ainda não alcancei isso aí, mas eu quero alcançar. Então hoje você se reúne pensando naquilo que você ainda não alcançou, nas suas deficiências. Aliás, essa festa tem um momento onde nós buscamos a Deus e pedimos a Deus que nos ajude a fazer ajustes, pedimos a Deus que nos ajude a vencer as nossas limitações, a perdoar os nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz que antes de comer o pão e beber do cálice, você precisa fazer um autoexame, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, é requisito essencial nessa festa que você
faça esse autoexame, faz parte da festa. Essa reflexão intimista. Dentro da visão do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe quando eu assento, quando eu levanto, e quando eu tento me esconder do Senhor, se eu me colocando lá no mais alto da montanha, ou no mais profundo do abismo, o Senhor me encontra lá também. Aliás, o Senhor me conhece desde o tempo em que eu estava sendo formado no ventre de minha mãe. Senhor, o Senhor esquadrinha o meu andar, o Senhor vasculha o meu íntimo. Dentro dessa perspectiva lá do salmista, Salmo 139, precisa ter na nossa festa um momento assim, um momento que a gente pode chamar de crise, um momento intimista. Eu volto para dentro de mim mesmo, guiado pelo Espírito de Deus. É um momento que eu me esqueço das pessoas ao meu redor. Esqueço entre aspas, né? É um momento em que eu me esforço para parar de julgar as pessoas, de olhar para elas, e sou bem criterioso ao olhar para mim. E nesse momento pode ser um momento de crise. Porque você pode encontrar algumas coisas muito feias. Já aconteceu isso com você? De ser quebrantado? Já passou essa experiência de você chegar no culto assim, tranquilo, bem arrumadinho, organizado, com seu mundo interior todo em ordem, com sua vida aparentemente resolvida, e de repente Deus vai tirando os calços, né? Os apoios, e você vai sentindo que você está assim, que a vida não está tão arrumada, e de repente você percebe tão inseguro, e começa a se derramar na presença de Deus. Já passou por isso? Amém. Isso é um momento que pode acontecer isso. Mas, meu irmão, a despeito disso, essa festa é uma festa para celebrar a vitória. A vitória que eu e você, que nós obtivemos sobre o pecado. Esta noite se reúnem os vencedores. Aqueles que dia a dia, na graça e no poder do Espírito, têm vencido o pecado. Por mais que essa crise, hoje à noite, e quem sabe nos próximos dias, seja aguda, no sentido de você perceber a sua realidade, como um homem, como mulher, ainda assim, levante a sua cabeça e tome posse do perdão que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você e para você. E se é algo que eu e você precisamos afirmar esta noite, é que a morte de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados, sejam eles quais forem. Não existe absolutamente nada que você venha fazer ou tenha feito que tenha poder de mudar o amor de Deus pela sua vida. Não existe nada, meu irmão, que eu e você venhamos a fazer ou que já tenhamos feito que seja maior do que o poder de Deus de perdoar e de nos ajudar a recomeçar. Por isso, esta celebração, embora tenha esse momento de crise, ela é uma celebração de vitória. O texto nos diz aqui ainda, no início do capítulo 13, acerca da relação, ou do relacionamento de Deus comigo e com você. Se você tiver uma caneta, grife isso aí. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os, gente? Até o fim. Deus não desistirá de amar você
não desistiu e não desistirá de amar você. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Que bênção, hein, gente? Já parou para pensar nisso? O meu amor pelas pessoas, o seu amor é condicional, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Eu continuo amando se... Ou eu amo porque há correspondência, eu amo porque eu recebo alguma coisa em troca. Normalmente, o amor que nós temos uns para com os outros é desenvolvido dentro desse parâmetro. Não deveria ser, mas muitas vezes ele é. E às vezes a gente tem a tendência de transferir isso para Deus. E aí, quando nós estamos numa fase difícil da nossa vida, nós começamos a duvidar do amor de Deus. Será que Deus continua me amando, apesar do que eu fiz, apesar do que eu sou? Eu creio que essa é a grande estratégia do diabo na vida dos cooperadores de Deus. É convencê-los de que esse amor de Deus não é tão radical assim. E é por isso que alguns cooperadores de Deus estão desistindo, estão perdendo o entusiasmo. Porque em algum momento da sua história começam a duvidar do amor de Deus. Foi essa estratégia que o diabo usou com Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Se você é realmente filho de Deus, faz um teste. E às vezes a gente, como cooperador de Deus, é levado nessa onda de fazer teste com Deus, né? E eu converso com alguns crentes e eu fico impressionado que alguns falam assim, estou pondo Deus à prova, pastor. Eu falo, peraí, ué. Peraí. Não, eu já falei com Deus, que é assim, assim e assado. Então eu estou esperando. Ué. Cooperador de Deus crê no amor incondicional de Deus até o fim. Quando eu falo sobre isso, algumas pessoas, eu noto, já aconteceu isso comigo, de pessoa falou, pastor, mas assim fica muito fácil. Assim fica muito fácil. Então eu posso fazer qualquer coisa. Pode, você pode fazer qualquer coisa, mas eu vou dizer uma coisa, se você é cooperador de Deus, eu duvido que você continuará permanecendo no pecado. Porque aquele que encontrou Jesus como Salvador, peca, mas não vive no pecado. E você então vai se apropriar do amor e do perdão de Deus. E vai compreender que Ele está te dando a oportunidade de recomeçar. Quando a gente olha para a vida desses homens aqui, que estavam ao redor de Jesus, você vai perceber o quanto são limitados, assim como nós. Quanto eles erraram. E às vezes a gente lê essa história, né, os evangelhos, e a gente até critica os discípulos, mas como que pode, né, pastor? Pedro negar Jesus 3 vezes, como que pode? E às vezes a gente não percebe que a gente acaba fazendo o mesmo. Tantas vezes. São homens iguais a nós que estavam ali ao redor de Jesus. E você sabe o que Deus fez através desses homens vacilantes, inconstantes, pecadores como eu e você. Deus mudou o mundo e está mudando através desses homens. É por isso que nós temos a igreja hoje. É por causa desses homens. A herança que nós temos
Cooperadores de Deus são aqueles que celebram a certeza do amor de Deus. Há um fato muito interessante na narrativa da ceia feita pelo apóstolo Paulo. Eu não sei se você já percebeu, quando o apóstolo Paulo menciona na narrativa da ceia do Senhor, ou da celebração que Jesus fez com os discípulos, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você já observou que o evangelista, que Paulo faz questão de mostrar para nós que isso foi nessa noite, na noite em que foi traído? Ele poderia dar tantas outras referências, mas o Espírito de Deus, eu creio que levou Paulo a registrar esse detalhe tão importante. Ele instituiu a ceia no dia em que ele foi traído. E o texto diz mais no versículo 4, e em seguida ele deu graças. E tendo dado graças, o partiu. Eu não sei exatamente, aqui já vai algumas deduções, um tanto lógicas, se os discípulos que estavam vivenciando aquele momento tiveram essa percepção, que hoje nós podemos ter. Na noite em que foi traído, Jesus reuniu os discípulos e deu graças. Estas duas coisas não combinam muito. Essas duas coisas não deveriam acontecer juntas. Traição, infidelidade com gratidão. Como pastor que eu posso ser grato a Deus diante de uma realidade como essa? E não é de se admirar se alguns de nós tenhamos histórias assim, de decepção, de frustração. E alguns, quem sabe, estão até guardando isso no coração há tanto tempo. Você conversa com as pessoas hoje, e aí, como é que você está? Firme na igreja? Não, não estou mais na igreja, não, de vez em quando. O que aconteceu? Ah, um aborrecimento ali. Alguns anos atrás aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu estou encontrando tanta gente assim, que está desanimando com a igreja, deixou de frequentar a igreja por causa de alguma coisa que passou, algum conflito, algum aborrecimento. Tanta gente assim. Existe até algumas pessoas que dizem que estão reunindo em casa mesmo, porque não acreditam mais em igreja. Não, estou reunindo lá em casa mesmo com os irmãos. Como é que chama a sua igreja? Não tem nome, não. Nós não vai pôr nome, não, pastor. Não, pois nome atrapalha tudo. Então nós estamos lá. Você acha que aquele grupinho, uma hora ou outra, não vai ter um aborrecimento? É claro que vai. O que é que Jesus nos ensina aqui? É que nós, cooperadores de Deus, pela força do poder de Deus, é lógico, podemos vencer as decepções e as frustrações da vida. O que nós celebramos aqui esta noite é a vitória do perdão sobre a amargura. Ah, meus irmãos, como a amargura tem poder de destruir a nossa vida, de atrapalhar a nossa caminhada, como a amargura, os ressentimentos guardados têm poder de matar a vida de Cristo, de Deus em nós, de sufocar o Espírito Santo de Deus em nós, como a amargura tem esse poder de roubar a nossa alegria, o nosso entusiasmo com as coisas de Deus. Tem muito cooperador de Deus que tem uma história tão bonita de serviços a Deus e à igreja, mas que num determinado momento se deixou levar pela amargura, pelo ressentimento. E guardou as ferramentas, encostou as ferramentas e parou.
cooperador de Deus, nós hoje estamos reunidos aqui para celebrar a vitória do perdão sobre a amargura. Na noite que foi traído, Jesus foi capaz de agradecer a Deus. Assim como você também essa noite, a despeito de tantas decepções, inclusive com irmãos, com parentes, com amigos, e tem gente até decepcionado com Deus, tem gente que fica bravo com Deus. Uma pessoa me falou uma vez: pastor, Deus levou meu vovô e eu estou bravo com ele. Uma moça, encontrei na porta da igreja, está sumida. Não, pastor, estou desanimado demais. Depois que meu avô morreu. Eu falei: mas o que aconteceu? Ah, o senhor sabe a importância do vovô. Deus não podia ter feito isso. Ressentimento contra Deus, contra as pessoas. Esse é o entulho mais nojento que alguém pode guardar no coração e mais nocivo que alguém pode guardar no coração. É beber veneno. Hoje à noite nós podemos, quando comermos o pão e bebermos o cálice, pelo poder de Deus, nós podemos oferecer perdão a quem nós precisamos oferecer. Depositar aos pés de Deus as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Jesus fez assim, e por isso nós também podemos fazer. Amém? Jesus, esta noite, entre outras coisas, ele está tratando dos seus cooperadores. A festa da Santa Ceia é um momento especial para Jesus tratar o nosso interior. Derramar um remédio no nosso coração ferido. Fazer uma massagem revigoradora. Nos colocar novamente prontos. A festa da Santa Ceia é um momento assim, de tratamento no nosso interior. Hoje o Espírito Santo está entre nós, ministrando através desses elementos, cura interior. Olha para dentro de você mesmo, veja aí o que está pegando. Hoje é um momento oportuno. A presença de Jesus traz à tona essas enfermidades que nós temos dentro de nós. É interessante como isso aconteceu naquela reunião, né? Quando Jesus se levantou para lavar os pés dos discípulos, eu me refiro aí ao texto principal de João, capítulo 13, quando ele se levantou, então Simão Pedro se levantou e disse: Senhor, não faça isso. E Jesus disse para ele: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Mas, meu irmão, sabe o que é interessante? Ninguém quis se levantar para lavar os pés de ninguém. E quando Jesus se levantou, Pedro foi à frente e falou: não, senhor, isso não é serviço para o senhor, não. Isso é serviço para os outros. Por que Pedro não se levantou antes para lavar os pés? Porque ele achou que quem deveria lavar os pés não era ele. Isso era serviço para João, que era o mais novo. Isso era serviço para os outros, ele não. E quando Jesus se levantou, ele ficou surpreso. Mas Jesus, o nosso mestre, se levantando para nos servir, Jesus trouxe à tona, mais uma vez, a fragilidade de Pedro, a fragilidade dos seus discípulos. Jesus trouxe à tona, mais uma vez, a hipocrisia e a arrogância. Venenos que, às vezes, ficam alojados dentro dos cooperadores de Deus. Jesus disse que esse veneno mata instantaneamente, né? A hipocrisia. Ninguém quis. E quando Jesus foi fazer, Pedro: não, senhor, não faz isso, não. Há coisas em nós que precisam ser tratadas.
A ceia do Senhor nos mostra o caminho da cura. O lavar com água está simbolizando, ou está falando, está mencionando o arrependimento. Simbolizado com o lavar com água, assim o sangue de Cristo derramado na cruz purifica do pecado e da maldade. O arrependimento é a porta de entrada para uma vida feliz e abençoada. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cooperadores de Deus têm coragem de olhar para dentro de si e tratar essas coisas. A ceia ou essa festa, ela tem esse propósito de nos trazer um novo ânimo, de nos trazer entusiasmo. Porque se o pecado tem poder de roubar a nossa alegria e o nosso entusiasmo, o perdão de Deus restaura essa alegria. O salmista Davi experimentou muito bem isso no Salmo 51 e no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, eu não dormia, sentia dores no corpo, fui ficando doente. Mas depois que eu confessei o meu pecado, depois que eu fui purificado, depois que Deus restaurou a minha alegria, então eu me levantei e me senti novamente pronto para ensinar os transgressores o seu caminho. O final do Salmo 51 fala sobre isso. Essa noite Deus quer operar aqui algo sobrenatural. E já está fazendo. Curando as nossas enfermidades, tratando os nossos problemas, restaurando a nossa alegria, trazendo novo entusiasmo para servirmos a Ele. Que festa, hein, irmãos? Tudo isso está acontecendo aqui hoje à noite. Quando você come esse pão e bebe esse cálice, que o Espírito de Deus possa conduzir você nessa direção. Em primeiro lugar, meu irmão, levante a cabeça. Ninguém intentará acusação contra os eleitos de Deus. Amém? É Deus quem os justifica. Celebre essa verdade maravilhosa. Você é livre, você é salvo, você já está perdoado. Nada pode arrebatar você das mãos de Jesus. Ponto final, foi Deus que disse isso, e ninguém vai mudar isso. Você é filho, você é cooperador, você foi chamado para a linha de frente. Coragem! Como Paulo nos ensina, esquecendo das coisas que para trás ficam, levante sua cabeça e prossiga para o alvo. Essa festa é uma festa da vitória. Mas como parte do processo, Deus vai chamar você para um tete-a-tete. E esse é um momento de quebrantamento. Deixa Deus tratar o seu mundo interior. E você sabe. E levante-se. Levante-se. Porque Deus já declarou que você é filho da promessa, você está debaixo da promessa. E você pode vencer a amargura, você pode vencer as decepções. Você pode oferecer perdão, você pode receber perdão. E levante-se e continue servindo a Deus como cooperador, cheio de entusiasmo e de vigor.